Você já parou num posto de gasolina e, depois de ouvir aquele tradicional "Bom dia, vai completar, campeão?", veio o "Abre o capô para eu dar uma olhadinha no óleo"? Pois é, parece um cuidado, né? Um gesto de atenção, um serviço a mais. Mas e se eu te disser que, muitas vezes, esse cuidado é só o primeiro passo de um golpe? E este não é um alerta vazio. O que vou detalhar aqui é um esquema silencioso que se aproveita da sua confiança e da sua pressa. É uma armadilha que pode não apenas te fazer jogar dinheiro fora, mas, em alguns casos, pode até mesmo prejudicar o motor do seu carro, o coração do seu veículo, por você ter confiado na pessoa errada, no lugar errado. Fique comigo, porque a informação que vou compartilhar é valiosa. Ela é fruto de observação, de conversas, de relatos de vítimas e, mais importante, da coragem de quem decidiu que não dá mais para ficar em silêncio. Eu sei que este tipo de revelação pode incomodar muita gente, especialmente aqueles que se beneficiam da desinformação. Mas a verdade precisa ser dita. Se você já passou por uma situação suspeita em um posto de combustível, ou se conhece alguém que gastou um dinheiro que não podia com um serviço que parecia estranho, então você sabe do que estou falando. Vamos agora mergulhar nos detalhes sórdidos deste golpe. Vamos entender como ele funciona, passo a passo, para que você nunca mais seja a próxima vítima. O golpe começa de forma sutil, quase imperceptível. Você, o cliente, encosta o carro na bomba de combustível. Está com a cabeça em outro lugar. Talvez respondendo a uma mensagem importante no celular, talvez repassando a lista de compras do supermercado ou pensando naquele boleto que vence amanhã. Você está vulnerável porque está distraído. E é exatamente dessa distração que o golpista precisa. O frentista, invariavelmente educado, simpático e com um discurso bem ensaiado, faz a oferta. Quer que eu dê uma olhadinha no óleo para você? Diante de tamanha gentileza, a resposta mais comum é: claro, pode olhar sim, obrigado. E nesse exato momento, o palco para o pequeno teatro está montado. Ele abre o capô do seu carro, com gestos que parecem profissionais, ele localiza e puxa a vareta do óleo. E aqui, neste primeiro movimento, a mágica suja acontece. Existem algumas variações. Na primeira e mais comum, ele puxa a vareta, passa o pano de qualquer jeito, mas não a insere completamente de volta no duto. Ele a coloca só até uma parte do caminho e a retira em seguida. Obviamente, a marcação indicará um nível de óleo muito baixo. Em outra variação, ele simplesmente não limpa a vareta direito antes de medir. Ele a puxa, passa um pano sujo de óleo rapidamente e a insere de novo. Ao retirar, a leitura fica confusa, manchada, e ele aponta para uma marca qualquer, afirmando que o nível está perigosamente baixo. Ele vira a vareta na sua direção com uma expressão de preocupação no rosto e diz a frase-chave: "Olha aqui, chefe, tá vendo? O nível tá bem baixo. É perigoso andar assim. O melhor é completar, senão o motor pode superaquecer ou até fundir." Medo. Esse é o primeiro e mais poderoso gatilho que ele ativa em você. A palavra fundir o motor ecoa na sua mente como um alarme de incêndio. Ela evoca imagens de um carro quebrado no meio da estrada, de um prejuízo de milhares de reais na oficina mecânica, de um transtorno gigantesco na sua vida. E com o medo, vem a pressa, vem a urgência. Ninguém em sã consciência quer arriscar um dano tão catastrófico por causa de um detalhe que parece tão simples de resolver. E é exatamente sob o efeito do medo e da urgência que você consente. Você diz: "Pode completar então." E nesse instante, o golpe se concretiza. Muitas vezes, o que acontece a seguir é ainda mais inacreditável. O frentista se afasta por um momento e volta com um frasco de óleo lubrificante. Ele abre a tampa do óleo do seu motor e posiciona o frasco como se fosse despejar o conteúdo. Mas se você observar com muita atenção, verá que o frasco já está praticamente vazio. Ele apenas finge que está colocando o produto. Ele inclina o galãozinho,
talvez dê umas batidinhas no fundo para parecer mais real, derrama 1 ou 2 gotas que restavam ali e rapidamente guarda o frasco, como se o serviço tivesse sido concluído com sucesso. Você, do lado de fora do carro, talvez ainda no celular, não percebe absolutamente nada. Você confia na integridade daquele profissional. E é assim, de forma teatral e descarada, que o dinheiro sai da sua carteira e vai direto para o caixa do posto, sem que uma única gota de óleo nova tenha de fato entrado no seu motor. Você paga por um produto que não recebeu e por um serviço que não foi prestado. Mas a audácia dos golpistas não para por aí. O golpe pode ser ainda mais elaborado e caro. Imagine a seguinte situação. O frentista verifica o óleo e, em vez de dizer que o nível está baixo, ele olha para você com uma expressão ainda mais séria, como um médico prestes a dar uma má notícia, e solta a bomba. Doutor, esse óleo aqui já era, viu? Está completamente vencido. Olha a cor dele. Está preto, grosso. Tem que trocar tudo, e tem que ser agora. Se você continuar rodando com esse óleo, pode dar borra no motor, entupir tudo. O prejuízo vai ser grande. E você, que talvez não entenda muito de mecânica, pensa: caramba, eu nem sabia que o óleo tinha essa aparência quando vencia. Melhor trocar logo antes que dê um problema sério. A pressão é imensa. A decisão precisa ser tomada ali, na hora. E você autoriza a troca completa. E aqui, o golpe se desdobra em 2 maneiras. Se você for uma pessoa mais desatenta e decidir, por exemplo, ir até a loja de conveniência tomar um café enquanto o serviço está sendo realizado, a chance de absolutamente nada ser trocado é enorme. Eles podem simplesmente deixar o seu carro parado por alguns minutos, sujar as mãos de óleo para parecer que trabalharam e depois te chamar dizendo que está pronto. O óleo antigo e perfeitamente funcional continua lá, no seu motor. Eles apenas fingem que o trocaram. Você volta, paga por um serviço completo que não foi feito, recebe um tapinha nas costas e segue viagem, acreditando que cuidou bem do seu carro, quando, na verdade, foi enganado da forma mais suja. E o que acontece quando a troca realmente ocorre? Mesmo assim, pode ser um golpe. Se você é um cliente mais cuidadoso e decide ficar por perto, observando todo o processo, o frentista pode, de fato, drenar o óleo antigo e colocar um óleo novo. Só que, na maioria das vezes, essa troca era totalmente desnecessária. O óleo que estava no seu motor estava em perfeito estado, dentro do prazo de validade e quilometragem, com a viscosidade ainda ótima, cumprindo a sua função. Mas ele te convenceu do contrário, apenas para justificar a cobrança. Ele troca o óleo mesmo assim, para bater a meta de vendas dele. E o pior de tudo, você sai do posto achando que foi bem atendido, que encontrou um profissional honesto que cuidou do seu carro, quando na verdade você foi enganado a pagar por um serviço caro e desnecessário, desperdiçando um produto que ainda tinha muita vida útil. Talvez você esteja se perguntando: como você pode afirmar tudo isso com tanta certeza? A resposta é simples e direta. Eu sei do que estou falando porque estou do outro lado do balcão. Eu já vi de tudo. Já vi colegas sendo pressionados a bater metas de vendas de óleo lubrificante, aditivo de combustível e outros produtos. Isso por si só não seria um problema, se fosse feito com ética e honestidade. O problema real começa quando a pressão por resultados se sobrepõe à necessidade do cliente. Quanto mais o frentista vende, mais ele ganha. Para bater a meta estipulada pelo gerente ou pelo dono do posto, muitos sentem que não tem outra opção que não seja mentir, inventar defeitos, criar urgências inexistentes. Porque o que importa para muitos gestores é o número no relatório no final do dia. Não importa se o cliente realmente precisava do serviço. Importa apenas que a venda foi feita. E onde fica o cliente nessa equação? Perdido, desinformado e, principalmente, com medo. O cliente que ousa questionar a recomendação é frequentemente mal visto, tratado com impaciência ou até mesmo com desprezo. O cliente que confia de olhos fechados é enganado. E o cliente que percebe algo de errado, mas se cala por constrangimento ou pressa,
permite que esse ciclo vicioso continue, vitimando a próxima pessoa que parar para abastecer. Agora, vamos à parte mais importante. O que você pode fazer para se proteger de tudo isso? Como você pode se transformar de um alvo fácil em um consumidor consciente e preparado? Primeiro, e fundamental, verifique o nível do óleo você mesmo ou esteja muito presente quando alguém o fizer. O ideal é medir com o motor frio e em um local plano. Mas se precisar fazer no posto, saia do carro. Peça para ver a vareta antes de qualquer sugestão. Observe atentamente se o frentista limpa a vareta completamente com um pano limpo, se ele a insere toda no duto e só então a retira para fazer a leitura. Você tem o direito de ver e entender a medição. Segundo, desconfie de diagnósticos alarmistas e urgências sem provas. Se alguém disser que seu óleo venceu ou está ruim, peça para ver a data de fabricação na embalagem do óleo que ele sugere, ou, mais importante, mostre o adesivo da sua última troca, que geralmente fica colado no canto do para-brisa. Conhecer o histórico do seu carro é a sua maior defesa. Terceiro, nunca, em hipótese alguma, se afaste do seu carro durante a realização de serviços como uma troca de óleo. Se você autorizou a troca, fique por perto, observe o processo. Veja o óleo antigo sendo drenado, o filtro sendo substituído e as embalagens do óleo novo sendo abertas na sua frente. Faça perguntas. Um bom profissional não se incomodará em explicar o que está fazendo. Um golpista, sim. Quarto, mantenha um controle rigoroso do histórico de manutenção do seu veículo. Anote as datas das trocas, a quilometragem e o tipo de óleo recomendado pelo fabricante. Ter essas informações na ponta da língua ou no seu celular te dá uma segurança imensa para rebater qualquer argumento suspeito. E quinto, a dica de ouro. Quando desconfiar, use a frase mágica. Obrigado pela dica, mas vou verificar primeiro com o meu mecânico de confiança. Essa simples frase tem o poder de desmontar a grande maioria das tentativas de golpe. O golpista sabe que não pode discutir com a opinião de um especialista de sua confiança e, na maioria das vezes, ele simplesmente desistirá da investida. É claro, e faço questão de ressaltar que o mundo dos postos de combustível não é habitado apenas por golpistas. Existem milhares de profissionais sérios, honestos, que trabalham duro todos os dias, sob sol e chuva, com ética e respeito ao cliente. Eu conheço muitos deles. Aliás, é por eles também que estou fazendo este alerta, porque a má conduta de uma minoria acaba manchando a reputação de toda uma categoria. O cliente, depois de ser enganado uma ou duas vezes, perde a confiança em todos. Ele generaliza, fica desconfiado de qualquer oferta, e quem paga o preço por isso é justamente o bom profissional, que tem seu trabalho honesto ofuscado por aqueles que topam qualquer coisa para bater uma meta. O que mais me incomoda em toda essa história é o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Porque no meio, entre os funcionários, todo mundo sabe que isso acontece, mas quase ninguém fala. As pessoas têm medo de perder o emprego, medo de se comprometer, medo de serem rotuladas como o funcionário problema. Mas e o cliente? E o pai de família que perde 50, 100, 200 reais por mês com complementos e trocas que nunca foram necessárias? E o motor do carro, que pode ser danificado por um serviço mal feito ou pela falta dele? E a confiança, um bem tão precioso, que uma vez quebrada, dificilmente se recupera. Eu estou te contando isso porque alguém precisa contar, porque você, que me ouve agora, precisa saber que isso é real e acontece todos os dias em todas as cidades. Porque este conhecimento pode ser a ferramenta que vai te livrar de um prejuízo financeiro e de muita dor de cabeça. Se você já passou por isso ou conhece alguém que passou, não se cale. Vamos usar o espaço dos comentários para abrir esse debate. Vamos criar uma rede de proteção, de troca de informações. Vamos dar voz a milhares de pessoas que são feitas de bobas todos os dias. Se você chegou até aqui, é porque este assunto, de alguma forma, te tocou. Talvez você tenha se lembrado daquela vez que o frentista insistiu tanto para trocar o óleo. Talvez esteja, neste exato momento, repensando aquela troca que fizeram no seu carro enquanto você tomava um café. E esse é exatamente o meu objetivo aqui: te fazer pensar. Te dar ferramentas e, principalmente, te mostrar que nem todo cuidado oferecido é real e que nem todo sorriso é sincero.
Se isso te ajudou de alguma forma, faz o seguinte: compartilha com seus contatos. Comenta aqui embaixo: já fui vítima ou quase caí. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou trazer mais conteúdos como esse e talvez te ajudar a não cair no próximo golpe. A verdade precisa ser dita, e ela começa com uma simples escolha individual. A escolha entre se informar ou se calar. Hoje eu escolhi informar. E você? O que você escolhe a partir de agora? Direto do Turno das Sombras. Frentista Anônimo.